Boa noite. Vamos iniciar a nossa atividade desse sábado, 6 de fevereiro de 2021. É uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos. Em breves minutos estaremos efetivamente iniciando o nosso trabalho. Apreciemos a música, preparemo-nos espiritualmente. Boa noite. Boa noite. São 19h30, vamos iniciar o nosso trabalho. Quem desejar uma água magnetizada, por gentileza, preparem-na e deixem-na exposta para que no final, na prece de encerramento, possamos pedir aos benfeitores para magnetizá-la. Convido-vos para a nossa prece inicial. Aqui estamos, querido Mestre, reunidos em Teu nome. Permita que os benfeitores venham somar-se a nós em vibrações e que possamos, de toda sorte, sermos tocados em nossos corações, a fim de compreendermos os postulados da doutrina espírita e aplicá-los em nossas vidas. Seja feita, Pai, a Tua vontade e não a nossa. Damos início, assim, à atividade programada para esta noite. Assim seja. O tema é bastante elucidativo quando nós nos dispomos a abrir o nosso coração e a nossa mente. Do contrário, será difícil para nós entendermos esse processo. Qual a verdadeira desgraça? Vamos ver o que os nossos irmãos espirituais nos dizem a respeito. Esse tema está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24. E quem assina essa mensagem é o espírito que se denomina Delfina de Girardini. E diz ela, a desgraça real. Toda gente fala da desgraça. Toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Vendo e dizendo, venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles, os homens, a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso
e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Aí temos já um bom texto para a nossa conversa de hoje. Como todos sabem, sábado, o nosso encontro é dialogado. Portanto, é colocado o assunto e a partir de agora iremos tecer comentários, todos nós, aqueles que aqui estão presentes na nossa sede e todos vós que estão nos acompanhando nesta plataforma. Podem fazer seus comentários. Tudo isso é desgraça. Será que essa é a desgraça real, a verdadeira desgraça? Quem tem algum palpite para nos trazer aí? Tem da Michele aqui. Michele, vamos lá, o que a Michele diz? A verdadeira desgraça não seria a ignorância? Não perceber que todos os fatos são decorrentes da lei de causa e efeito? E que a providência divina assim age para reparar nossos deslizes? A verdadeira desgraça, segundo a opinião de Michele, é esta que nos leva a pensar diferente daquilo que vínhamos pensando. Essa desgraça que experimentamos todos os dias, a criatura que desencarna, seja ele adulto ou criança, o mal-sucedido nos negócios, uma surpresa desagradável nos nossos planos, parece que tudo isso é desgraça. Mas a Michele colocou bem ali, isto não é a desgraça, é a consequência da lei ao nos alcançando. Isto é, estamos agora colhendo os frutos que semeamos antes. Por outro lado, precisamos entender que todos nós renascemos, tomamos um corpo para nos relacionarmos nesse mundo físico. E só por esse fato de estarmos encarnados, obrigatoriamente teremos que desencarnar, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. E todos nós precisamos nos preparar para isso, porque isso é uma evidência e é um fato inegável. Todos nós sabemos que as criaturas morrem seus corpos, mas o espírito que habita esse corpo jamais morrerá. Ele é imortal. Portanto, ele continua vivendo. E cabe a nós, que ficamos aqui no plano físico, auxiliá-los nessa transição para o mundo espiritual. A Michele tem outra colocação ali, né? Tem a Cleide antes. Cleide, então. Vamos lá, Cleide. Para mim, a verdadeira desgraça é não saber de Deus. A Cleide diz que para ela a verdadeira desgraça é não crer em Deus. Então, crer em Deus é algo bom, necessário. Mas será que faz alguma diferença a nós crer em Deus ou não crer em Deus? Talvez nenhuma. Porque Deus nos ama igualmente. O que crê nele e o que não crê. Então, isto é de menor importância. Agora, o que é de importância, sim, é ter religiosidade. É saber da nossa espiritualidade. Isto sim, porque esta é a nossa construção. Deus nos criou. E porque Ele é um Pai amorável e nos criou, naturalmente que Ele vai cuidar de nós. E precisamos ter estas situações bem claras na nossa mente. A
Vamos lá. Aí eu estou aqui com a minha auxiliar, escalada assim, de inopino, a Fernanda. Então eu peço a Fernanda falar bem alto para que todos nós aqui possamos escutar a pergunta. A Michele comentou, é um comentário do Marcelo. Não conseguimos enxergar o quadro completo. Às vezes, aquilo que nos parece uma desgraça pode ser uma bênção, que serve muitas vezes para nos despertar. Exatamente. É as provas que Deus coloca no nosso caminho. São situações colocadas exatamente segundo as nossas possibilidades para resolvê-las, para aprender a nos comportar consoante a lei de Deus. O Espírito aqui nesse texto fala que nós, hoje, quando sofremos qualquer tipo de situação negativa e que chamamos de desgraça, nada mais é do que a consequência de atos que praticamos antes. Então não nos cabe queixar de quem quer que seja, a não ser de nós mesmos. E precisamos olhar para nós e identificar, sim, eu me equivoquei no passado. E se Deus está me chamando a atenção a respeito deste assunto, e eu estou passando por essa situação aflitiva, é porque Deus sabe que eu tenho condições de resolvê-la. Como? Amando, fazendo bem, perdoando, compreendendo o próximo, compreendendo a si mesmo, amando-se, principalmente. E aí resolveremos. Porque ao fazermos tudo isto, estamos semeando para o nosso futuro. E as provas futuras virão em menor complexidade. Serão menos aflitivas das que hoje estamos experimentando. Mais algum comentário, Fernanda? Não. Não temos. E aqui na nossa plateia, temos algum comentário? Por enquanto, não. Bem, vamos lá. Delfina de Girardini vai nos dizer, na sequência do seu arrazoado sobre a desgraça real. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem? Dize-me se a tempestade que vos arranca a árvore, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Bem, estamos todos nós vivendo uma pandemia. É uma desgraça. Estamos com as nossas liberdades tolhidas, os nossos movimentos, os nossos encontros. Precisamos desenvolver determinados hábitos que não tínhamos antes. Enfim, uma série de contratempos. As crianças não têm aula, os idosos estão adoecendo, na solidão dos seus lares, muitas vezes, né? Vejam, nesse aspecto, inclusive, há criaturas mais sensíveis, como eu escutei hoje, um pianista que foi visitar os animais nos zoológicos, porque os animais estão estressados, estão tristes, porque a alegria deles, que era entreterem-se com o público que lá ia visitá-los, hoje mais ninguém vai. E ele então carregou o seu piano para tocar para os animais. E surpresa, todos eles vieram para perto do pianista escutar a melodia. Assim como os animais têm necessidade desses contatos, embora sejam selvagens, estejam nos zoológicos, que dirá nós? Seres humanos com sensibilidade maior. Então é preciso que meditemos. Esta pandemia, diz os espíritos superiores, foi colocada exatamente na medida que nós necessitávamos para evitar uma terceira guerra mundial. O que é preferível? A pandemia ou a guerra?
Então a pandemia não pode ser uma desgraça. É um benefício para a humanidade. Vamos pensar assim. Tem um comentário da Leonice. Leonice, bem alto. Para aqueles que não sabem que são espíritos e que vivem uma vida totalmente material, a verdadeira desgraça está vinculada dormente ao corpo e aos bens materiais, que são efêmeros. Não possuem ainda noções da vida futura, da vida espiritual. A Leonice coloca esse apego que muitos de nós temos às coisas materiais. O apego que também temos a respeito de sentimentos, de paixões, porque nós, muitas vezes, desconhecendo a espiritualidade e desconhecendo que nós somos espíritos imortais, realizamos atos para dominar o outro, dizendo que amamos essa criatura, mas ai que essa criatura que amamos nos contrarie. Então isso não é amor, isso é dominação. Então vejam, nós temos que nos espiritualizar, de qualquer forma, com religião ou sem religião, não importa. A religião é simplesmente um meio que nós encontramos para nos expressar segundo alguns pensamentos e nos facilitar a caminhada. Porque Deus, como eu disse antes, independente de se nós amamos Deus, se nós conhecemos Deus ou se nós renegamos Deus, Deus é o mesmo e nos cria e nos ama igualmente uns aos outros. Tem um comentário da Michele. Michele comentando. Precisamos entender nossas responsabilidades diante das ditas desgraças. Entender que somos responsáveis pelos nossos atos e responsabilizarmos diante das consequências, sem terceirizar culpas e assumindo o vitimismo. Perfeito. Mas para chegar a esse ponto em que a Michele coloca, né, de assumir as responsabilidades, é preciso crescimento moral. O que nós temos fazendo, via de regra, a humanidade? Todos nós, quando somos pegos no erro, atribuímos parcela, pelo menos, ou não a totalidade desse erro a outros, para nos eximir da responsabilidade. Errei, mas foi a Fernanda que me orientou a fazer isto. Sim, mas tu fez porque quis, porque tu poderia dizer não para a Fernanda. Mas ela te serviu o prato que tu queria, não é? E tu fez. Então tu te torna responsável. Então não tem como terceirizar. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Se queremos ser criaturas exatamente evoluídas. Assumir a nossa responsabilidade. Fiz, errei. Agora eu tenho que pedir a Deus oportunidades, coragem, vontade para reparar esse erro. Isso é ser responsável. E Deus nos concede essas oportunidades, se não nessa existência, em uma outra. Aliás, Jesus veio falar disso para nós. E ele disse, vai ter com teu irmão enquanto tu estás no caminho com ele e te reconcilia. Vai lá e pede perdão. Te reconcilia com esse irmão. Enquanto ele está aqui. Possível da gente conversar olho no olho. Se ele te perdoar, diz Jesus, tu ganharás ganhou um amigo, ou recuperou a amizade. E se ele não te perdoar, não importa, tu está com a tua consciência tranquila, porque tu pediu perdão. Se ele aceitou, muito bem. Se ele não aceitou, está também muito bem. O problema é dele. Vamos adiantando mais um ponto aqui, já que não temos outros comentários. A minha plateia hoje aqui está muda. Vamos lá, estou só brincando. Sim, vamos lá, pergunta. Acho que ela pediu para comentar aí. Não, ela está dizendo que está... Tem um do Silvio. Silvio. Muito bem, Paulo. A pior desgraça é ver alguém sofrendo e se sentir responsável por este sofrimento. Duplo sofrimento, né, Silvio? Ver alguém sofrendo e se sentir
que o sofrimento tem parcela da nossa responsabilidade. Realmente é preciso pacificar a nossa consciência, mas não está perdido. Podemos reparar o nosso erro, podemos nos reconciliar com a pessoa. Para isso é necessário coragem, vontade. E aí nós já estamos trabalhando duas virtudes. Porque silenciar, viver com a consciência atormentada, se sentir culpado, não soma nada. Esta é realmente a verdadeira desgraça. Mas quando nós entendemos que somos copartícipes na desgraça do outro, podemos e temos o dever de ajudá-lo. A nossa irmã Delfina de Gerardino diz o seguinte: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Consequências. Ora, então, o que Jesus nos falou lá atrás, quando ele nos ensinou a lei de amor? Como é que se ama? Faz ao teu próximo o que tu gostaria de receber dele. É o que ela está dizendo aqui. Precisamos ver as consequências. Muitas vezes nós tomamos atitudes, saímos da presença de nosso irmão aborrecidos, brabos, intrigados, viramos as costas, mas a consciência está lá, nos chamando a atenção. Tu deveria ter agido de forma diferente. Porque toda a lei de Deus está na nossa consciência. Se nós conseguíssemos consultar a nossa consciência antes de tomar qualquer atitude ou de emitir qualquer pensamento, nós já estaríamos em mundos elevados. Mas ainda não aprendemos a fazer isso. Estamos aqui justamente aprendendo. Todos nós que aqui estamos assistindo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, somos aprendizes desta lei, para realmente fazer aos outros o que gostaríamos de receber deles. Sim. Está dando para ouvir? Fala, Luiz. Alô? Bem perto da boca o microfone. Alô? Aí. Tá. A grande dificuldade nossa é não entender a imortalidade. Quando entendemos a imortalidade, nós trabalhamos para isso, né? Então, vivemos, encarnamos e vivemos sempre a parte material. Não olhamos nossos filhos. Falaste da pandemia. A pandemia fez rever vários conceitos de filhos, né? As famílias largavam seus filhos dormindo de manhã e pegavam seus filhos à noite dormindo. Pouquíssimo contato tinham com eles, né? Então, essa etapa de entender a imortalidade nos remete a fazer várias transformações nas nossas caminhadas evolutivas, principalmente o momento que estamos vivendo, né? Precisamos construir um mundo melhor e precisamos nos construir melhores para este mundo, né? Essa é a realidade nossa neste momento do planeta, né? E tudo que fizermos aqui vai repercutir na imortalidade. Então devemos sim trabalhar para a imortalidade. Fizeste referência a isso, né, nesses breves comentários aí. Sem dúvida, né? O Luiz chama atenção para que nós despertemos para a nossa imortalidade, a fim de que saibamos que os atos de agora ou a falta desses atos gerarão consequências positivas ou negativas. As positivas vêm de volta para nós em forma de alegria, de felicidade, de bem-estar. E as negativas, através de aflições, de dores, de aborrecimentos. Mas quem gerou tudo isto? Eu aqui. Cada um de nós, que não vigiou seus pensamentos,
que não amou como deveria amar, isto é, fazer aos outros o que gostaríamos de receber deles, que não meditou antes, falou muito mais pelos instintos do que pelos sentimentos, e aí vamos colher esses dissabores a miúde. Diz então a nossa irmã Delfina: ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. É o que o Luís está dizendo, imortalidade. Ora, para quem vive só imaginando que a sua vida é exatamente o que acontece aqui no plano físico, vai se aborrecer. E o dia que desencarnar terá surpresas, algumas agradáveis, outras desagradáveis, naturalmente. Mas quando nós agimos pensando na próxima encarnação, ou nas próximas encarnações, nós vamos procurar agir muito bem, para que as próximas tenhamos menos aflições, menos dores, menos aborrecimentos, menos tristeza. Tudo isso vai nos trazer um bem-estar. É esse desenvolvimento do senso moral que nos levará a desenvolver esse senso de imortalidade. A Sociedade Espírita, Luz, Paz e Caridade, acho que é a Marcelo, a Michele, e na vida espiritual, existem desgraças? Perfeitamente. E dizem os espíritos que a desgraça no mundo espiritual é mais afligente do que as daqui. Porque as daqui encontram um corpo físico que lhes amortece. Já no plano espiritual, esse amortecedor, chamado corpo físico, já não existe mais. Então a consciência está mais aclarada. Ela consegue perceber melhor o que é verdade e o que é mentira, quais os enganos que ela se deu ao luxo de cometer. E isto, naturalmente, no plano espiritual, se torna num volume ou numa intensidade, melhor dizendo, maior. Portanto, devemos e precisamos cuidar. Se queremos uma vida espiritual melhor, é necessário que nos melhoremos agora, vestindo esse corpo físico. Como Jesus disse, vai ter com o teu adversário enquanto tu está no caminho com ele e te reconcilia. Ora, existe um adversário em nós. Um não, vários. Quais sejam? As imperfeições. As imperfeições são nossas adversárias. Nós precisamos nos reconciliar. Volta e meia chegar a dizer: orgulho, tenha dó de mim. Eu tenho te cuidado tanto, mas me ajude, eu quero também te ajudar. Eu quero que tu não sofra tanto. Vamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Nós não precisamos brigar com elas. Joana de Ângeles nos ensina que devemos aprender a amar as nossas imperfeições, porque são os nossos inimigos. E quando nós começamos a amar essas imperfeições, nós conseguimos domesticá-las. Isto é, elas passam a nos obedecer pelo amor, não pela imposição. Anice Carvalho: somos o que vibramos em qualquer plano. Exatamente, em qualquer plano. Se aqui eu tenho pensamentos de ódio, de vingança, sou um desleixado, não me importo com o próximo, se ele está bem ou está mal, para mim é a mesma coisa. Quando eu sair daqui, no plano espiritual, vou colher essas mesmas vibrações. Vou viver conforme eu vivi aqui. Ninguém muda porque desencarnou. A criatura continua exatamente como era.
com as mesmas virtudes e com as mesmas imperfeições, com os mesmos vícios, com os mesmos predicados. Não muda. A Leonice. Leonice. Quando eu vejo as notícias sobre o desrespeito de pessoas aos protocolos sanitários e de isolamento nesta fase de pandemia, vejo que se encaixa na passagem desta mensagem quando diz: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência. Ou seja, agem como se a vida presente fosse a única e que deve ser vivida à exaustão dos sentidos, mesmo em prejuízo de sua vida e de outras pessoas. É urgente a educação ético-moral do espírito. Essa contribuição da Leonice vem bem a calhar, porque ela traz exatamente o que aqui o espírito Gerardini fala, né? Aquilo que hoje parece ser uma alegria para nós, torna-se desgraça depois. Como ela diz, nesses protocolos agora, quando nós desrespeitamos, nós colocamos a nossa própria vida em risco. Então aquilo que poderia ser uma satisfação vai se tornar logo adiante uma contaminação, e talvez eu venha a adoecer e a desencarnar por isto, porque não tive o cuidado que deveria ter. Não me precavi também, não dei importância aos demais. Então é preciso que nós criemos hábitos de higiene, mas sobretudo hábitos morais. Hábitos morais. É urgente desenvolver hábitos morais elevados. Não mais tergiversar, não mais folgar com a mentira, o ódio, o rancor, não mais participar de discussões áridas que não nos acrescentam absolutamente nada. Muitos de nós estamos adoecendo consequência do alimento que estamos ingerindo. Qual é o alimento? As notícias más, que nós damos tanta importância e que divulgamos. Ah, tu sabe, desencarnaram não sei quantos mil. Já não tem mais espaço nos cemitérios. E nós vamos adoecendo com essas notícias, até que ela se exterioriza no nosso corpo físico. Quem é o responsável? Não se brinca com a desgraça alheia. Devemos tratar toda a desgraça com respeito. Orando, pedindo aos benfeitores que assistam aquelas criaturas. E não nos colocar contrário a elas. Mas, como Joana diz lá, né? Aquelas tuas imperfeições, aprenda a amá-las. Vamos aprender a amar esses também. É urgente. Porque é essa a conquista moral que precisamos. A Vânia. Vânia. Quando temos alguém que não conseguimos nos acertar de modo algum, não será melhor viver longe, pois assim podemos lhe enviar boas energias, uma vez que longe ele não pode nos machucar. Viver longe é uma medida paliativa. É necessário que nos reconciliemos com as criaturas. Porque posso viver longe agora. Mas na próxima encarnação, talvez seja meu filho, ou eu seja